Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre a situação financeira do Flamengo. Deu uma melhorada e tenho novidades para vocês a respeito disso. Também quero falar da polêmica venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, que deve estar se concretizando nas próximas horas, se nada de mais anormal acontecer. Também quero falar sobre a patrocinadora do Flamengo, a PixBet. Será que ela vai ter que sair do futebol brasileiro? O que está acontecendo nesse exato momento com a patrocinadora do Flamengo? Deus nos livre e guarde dela deixar o Mengão Queridão, porque aí nós teríamos um problema muito grande e muito grave para resolver. São só 115 milhões de reais a receber da PixBet, e se ela tiver que sair do país vai dar problema. Então fica até o final do vídeo para eu poder te explicar direitinho o que está acontecendo com a patrocinadora do Flamengo também, tá? Mas olha só, vamos combinar o seguinte, que a cada tópico que eu for passando, você vai comentando para eu entender o que você está entendendo de cada um, está percebendo de cada um, fechou? Vamos combinar também que nesse exato momento você vai dar uma olhada se você já é inscrito no nosso canal. Muitas vezes, se você passar uma semana sem vir aqui, o YouTube te desinscreve. Então dá uma checada aí e veja se você é inscrito. Agora, se você veio até o nosso canal por indicação de alguém ou pelo próprio YouTube, eu peço para que você se inscreva. Aqui é o canal da Verdade Rubro-Negra. Aqui a gente sempre fala a verdade sobre o Mengão Queridão, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então me dá um voto de confiança e se inscreva aqui no nosso canal. Agora faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse sininho que tem aí. Clica nele e marque a opção todas. De padrão vem personalizado e aí você não recebe notificações de novos vídeos. Marca a opção todas aí no sininho e tudo que a gente fizer aqui você vai receber aí do outro lado, beleza? Tamo junto? Não esquece de dar o like também, tá? Mas eu acabei de falar com vocês agora para vocês comentarem sobre cada um dos tópicos. Sabe por que é importante vocês comentarem? Para eu poder conhecer mais vocês e até mesmo poder criar matérias que vocês sugerem para mim através dos seus comentários. E hoje eu vou colocar aqui agora, em primeira instância para vocês, uma matéria que foi pedida por vocês nos comentários. Eu leio todos, eu não dou conta de responder, mas eu leio todos. Espia só, pessoal, vocês me pediram para fazer um comparativo de quem chega e de quem sai do Flamengo na nova gestão em comparação com a gestão anterior. Então eu fiz aqui do ladinho um quadro, como vocês podem ver, com todos aqueles que estavam no Flamengo até 2024, que era da gestão Rodolfo Landim, e quem está entrando agora na gestão do Bach, para vocês conhecerem e entenderem direitinho o que está acontecendo no universo do seu clube. Bora lá! Trocamos o presidente. Saiu Rodolfo Landim, entrou Luiz Eduardo Baptista, o Bach. O vice-presidente geral também mudou. Rodrigo dos Jabranches era o vice-geral do Landim, agora é Flávio Willerman. O VP de Finanças era o Demian Fioca e agora é o Cláudio Prakovnik. O vice-presidente de Comunicação era o Gustavo Oliveira, agora é o Ricardo Irichsen. O vice-presidente de Futebol é o Marcos Braz, agora é o Fábio Palmer. Vice-presidente de Patrimônio era o primo do Rodolfo Landim, Marcos Bodan. E agora é o Rodrigo Tostes. Bom, os vice-presidentes pouco vão influenciar na decisão do dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive, o BAP prepara um projeto estatutário para tirar a obrigação das vice-presidências temáticas. Vice-presidente de Comunicação, de Finanças, vice-presidente de Futebol. Ele quer enxugar esse quadro aí, porque o Flamengo não é lugar de amadores. Acho uma decisão correta. Isso deve acontecer em muito pouco tempo, inclusive. Bom, aí a gente vai passar agora para a área dos diretores e dos gerentes. Diretor-geral, o CEO do Flamengo, era o Reinaldo Belotti. Agora é o excelente Paulo Dutra. Diretor técnico, o Flamengo nunca teve. Agora é José Boto. Diretor de comunicação, antes era Bernardo Monteiro. Agora é o ex-diretor da CBF, Rodrigo Paiva. Diretor de novos negócios. Antes era uma função acumulada por Gustavo Oliveira. Agora é a excelente Flávia da Justa. Médico-chefe. Antes era o Dr. Márcio Tanuri. Agora é o Dr. José Luiz Runco. Por que tem um asterisco ali? Porque o Dr. Runco ainda não foi anunciado, mas em breve será. Psicólogo. O Flamengo não tinha na gestão de Rodolfo Landim. Agora o Flamengo oficializou a contratação do Paulo Ribeiro, que era psicólogo do Mengão Queridão, saiu por desleixo do Flamengo
foi atuar no Botafogo e hoje ele fez o seu primeiro dia no Ninho do Urubu. Paulo Ribeiro é psicólogo do Flamengo, agora nós temos um psicólogo no Ninho do Urubu para ajudar na cabecinha dos jogadores. Fabrício, isso é mesmo necessário? Os jogadores do Botafogo, recém-campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em quase todos os seus posts nas suas redes sociais, agradeceram ao trabalho de Paulo Ribeiro. Então, gente, só não enxerga a importância da psicologia esportiva quem é amador de verdade. Fora isso, todo mundo sabe da importância da psicologia esportiva. Eu vou deixar esse quadro aqui para a gente poder falar da situação financeira, mas não esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos rubro-negros, com as suas amigas rubro-negras, para a gente continuar crescendo e trazendo a verdade, doa quem doer, sobre o Mengão queridão. E essa é uma verdade dolorida para a gente poder falar do Flamengo, que é a questão das finanças. Rodolfo Landim fez uma boa gestão no Flamengo. Nos entregou títulos, fez algumas boas vendas, algumas boas compras, mas na reta final, muito preocupado com a eleição, ele destinou toda a sua atenção à questão da eleição do Dunche e largou de lado vários tópicos importantes no Flamengo. Dentre eles, a aquisição de jogadores pela quantidade de lesões que a gente vinha sofrendo. Quando o Landim acordou, teve que fazer as contratações às pressas e nós pagamos muito mais caro do que deveríamos em jogadores como Gonzalo Plata, entre outros que o Flamengo contratou no segundo semestre do ano passado. Com isso e a compra do terreno do gasômetro, a gente ficou enxuto na parte financeira. Apesar de nos últimos 5 anos o Flamengo ter sido o segundo clube com maior superávit no mundo, vencendo Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United e só perdendo para o Bayern de Munique, ainda assim o Flamengo vai começar esse ano de 2025 praticamente zerado. A gestão anterior entregou para o BAP apenas 3 milhões de reais nos cofres rubro-negros. Mas calma, isso já está melhorando. Nos últimos dias, a equipe do BAP, do Cláudio Prakoubinic e por que não dizer também do Rodrigo Tostes, veio trabalhando longamente com empresários que têm comissões gigantescas, voluptuosas no Flamengo para receber e conseguiu dar uma oxigenada já nas despesas do clube nesse começo do ano. Eles também trabalharam em outras frentes, cobrando, por exemplo, quem estava devendo Mengão queridão. Com isso, o Flamengo conseguiu transformar de 3 milhões para 25 milhões em caixa. Caraca, gente, isso é dinheiro demais. Só para vocês terem um ponto de comparação aí. O Vasco da Gama destinou ao departamento de futebol para esse ano 40 milhões de reais. Desses 40 milhões, 15 milhões vão ser investidos no CT, 25 milhões para contratações. O BAP conseguiu até agora, recebendo de quem estava inadimplente e também renegociando algumas comissões, 25 milhões de reais. Nós estamos falando de um trabalho de 6 dias. Em 6 dias, o BAP conseguiu 22 milhões para os cofres rubro-negros. Mas para a gente, 25 milhões é muito pouco. Para as pretensões do Flamengo de se reforçar e de tocar o futebol, 25 milhões de reais não é nada. Mas a comparação com o Vasco, que vai disputar a Sul-Americana aí, que é nosso rival direto no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca que começa no dia 12 pra gente, é importante para vocês não perderem também o valor do dinheiro. Porque como a gente fala muito de Flamengo, a gente esquece de olhar como é que é administrado os outros clubes. Então, o que o BAP e a sua equipe fez em 6 dias, já deu pra gente dar uma respirada, mas ainda não é o suficiente pra gente poder tocar o barco. O BAP, inclusive, está pensando seriamente em dar uma coletiva para explicar tudo que ele encontrou no Flamengo até agora e tudo que ele conseguiu fazer na parte financeira do Flamengo até agora. Acho muito importante essa comunicação da nova gestão com o torcedor rubro-negro, para o torcedor saber exatamente o que está acontecendo dentro do Flamengo e entender por que cada coisa é cada coisa. Eu resumi para vocês aqui que foi o estádio, jogadores de última hora, mas existem mais esqueletinhos nos armários que comprovam o porquê do Flamengo ter tido uma seca tão grande nas suas receitas. E o BAP pode virar público, dar uma coletiva com a sua equipe para falar sobre isso nos próximos dias. Ainda não está certo não, mas eles estão estudando minuciosamente se fazem ou se não fazem isso, tá bom?
Bom, e aí a gente tem que falar da PixBet. A PixBet é a maior patrocinadora de um clube de futebol na América do Sul. Dá uma grana preta para o Flamengo, aí coisa de 115 a 120 milhões de reais por ano para o Mengão. Quem dera que fosse por mês. Para o Mengão. Só que é o seguinte, os caras estão com um problema lá, com a licença deles para poderem atuar em âmbito nacional. Dentro do Rio de Janeiro tá ok, em âmbito nacional não. Ah, Fabrício, então não tem problema, o Flamengo está no Rio de Janeiro? Não. O Flamengo é uma instituição nacional, de visibilidade nacional. Por isso, o Flamengo não pode hoje exibir a PixBet nos seus uniformes. Se o Flamengo tivesse que jogar hoje, provavelmente tamparia o logo da PixBet, que é o patrocinador master, no centro da camisa, para não ter problema com o governo. O que pode acontecer? O Flamengo pode perder o patrocínio da PixBet? Pode. O risco é real. Só que não deve. A PixBet pagou no final da semana passada 30 milhões de reais para ter direito à outorga e poder ter uma licença para atuar no Brasil inteiro. Então tá tudo resolvido, certo? Neca de Tibiriba. O pagamento dessa outorga, esses 30 milhões de reais, eles não liberam imediatamente a casa de apostas para poder trabalhar. Isso vai levar um tempo, você sabe, estão falando do governo, né? As coisas demoram, independente de quem está lá no poder da presidência, o governo sempre é uma coisa mais morosa, é muita gente para dar conta. Então, até o presente momento, a licença da PixBet ainda não saiu. O Flamengo vê isso com um pouquinho de tensão, porque o Flamengo quer que isso se resolva antes do começo do Campeonato Carioca, que é o dia 12 agora, tem mais 6 dias para isso tudo resolver. A administração da PixBet comentou com o Flamengo que até no mais tardar, semana que vem, tudo vai estar resolvido. E aí o Flamengo vai poder exibir o seu patrocinador. Porque do mesmo jeito que o Flamengo não quer ter prejuízo perdendo o seu patrocinador, o patrocinador também não quer ter prejuízo não mostrando no manto sagrado a sua marca. Então os dois lados estão acompanhando ali, mas acho que a gente pode ficar tranquilo que na pior das hipóteses não libera na semana que vem, libera na outra, mas como a PixBet pagou os 30 milhões, daqui a pouquinho ela vai ser liberada para poder atuar em âmbito nacional e nós teremos o nosso patrocinador master. Se não tivessem pago, aí a gente poderia se preocupar, mas como os caras pagaram, aí ficou tudo bem. E o Arrascaeta, nação, pode voltar ao Cruzeiro? Já pensou? Bruno Henrique no Atlético, Gabigol e Arrascaeta no Cruzeiro? Vou te falar um negócio, tá acontecendo um desmanche no Flamengo, meus amigos? Mas não é bem assim não. Como vocês sabem, Flamengo e Cruzeiro estão trabalhando no caso do Fabrício Bruno. E é óbvio que o Alexandre Matos, como bom diretor de futebol, que ele sempre foi, como conhecedor do mercado, como sempre foi, montou aquela máquina do Cruzeiro 2013, 2014, né? Aquele timaço do Cruzeiro com muito pouco dinheiro. Montou as máquinas que o Palmeiras teve aí atualmente, né? Ele é muito bom no que ele faz, apesar de vez em quando dar uma escorregada, errar aqui, errar acolá, ossos do ofício. Mas ele é muito bom, na minha humilde opinião, o Alexandre Matos. Então, ele vendo a oportunidade ali de conversar com o José Bodo por conta do Fabrício Bruno, que nós vamos falar sobre ele agora também, tá tendo uma polêmicazinha envolvendo ele, aproveitou para perguntar sobre o Arrascaeta. E o que aconteceu? Neca de Tibiriba. O Arrascaeta é imprestável, invendível, é inegociável hoje. É claro que o Flamengo jamais pensou em emprestar o Arrascaeta. Eu brinquei porque essa foi uma frase célebre de um presidente corintiano lá na década de 80 sobre o Sócrates, tá? Velho tem dessas coisas. Mas, enfim, o Flamengo não tem interesse em negociar o Arrascaeta e foi importante a gente apurar essa informação, porque tem muita gente falando que todo mundo no Flamengo tem preço hoje. Até por conta dos altos salários que o Flamengo está pagando aos jogadores. O Flamengo deu uma inflacionada no salário e no tempo de contrato. Era uma das maneiras que o Marcos Braz via de convencer os jogadores a permanecerem ou a virem para o Flamengo. Então os salários do Flamengo são muito altos. Mas não são todos que estão com a plaquinha de vende-se não. O Gerson, por exemplo, está com um contrato para ser renovado agora e vai ser o jogador mais bem pago do Mengão. Não tenho dúvidas. E daqui a pouquinho chega a vez de negociar o Arrascaeta. E aí o Arrascaeta ou iguala ou passará o Gerson. Vocês não têm dúvida disso. Mas nem todo jogador está à venda. Léo Ortiz, por exemplo, só estaria à venda para o futebol internacional. E aproveitando, por falar em Léo Ortiz, a grande polêmica dos últimos dias estamos vendendo Fabrício Bruno a preço de banana.
Eu já falei para vocês as informações que eu tenho sobre a venda, os valores, tá? O Flamengo, se fechar todos os valores, em 3 anos, vai ter recebido quase 9 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. Beleza? Guardem esse valor aí. A galera tá reclamando muito, que tá vendendo de graça, que essa gestão reclamou da outra gestão vender muito mal e tal. Gente, nós compramos o Léo Ortiz, junto ao Red Bull Bragantino, por 7 milhões de euros. Hoje, o Flamengo está finalizando a venda do Fabrício Bruno, que é reserva do Léo Ortiz, por 9 milhões de euros no total. Pode ser que dê 9 milhões de euros ou perto disso, né? Bom, então como que eu compro um titular por 7 e vendo uma reserva por 9? Eu estou vendendo mal. Ah, porque o West Ham ofereceu 14 lá atrás. Primeiro, o problema do West Ham não foi do Flamengo. Foi o jogador que não quis jogar lá. Ofereceram bons valores ao Flamengo, mas não um bom salário para o atleta. Então o Flamengo não podia fazer nada. Nada. O Fabrício não quis ir. Ah, Fabrício, mas o Flamengo poderia pelo menos negociar valores superiores. Não tem valores superiores. Fabrício Bruno vai fazer 29 anos agora, tá? Quando apareceu os 14 milhões de euros por ele, ele tinha sido 2 vezes titular da seleção brasileira do Dorival Júnior, jogando os 90 minutos. E era titular indiscutível no Flamengo. Situação dele hoje, 1 ano mais velho, banco de reservas no Flamengo e nem convocado ele está sendo mais. Então ninguém vai oferecer mais valor pelo jogador. O que é diferente, por exemplo, de um jogador da base. Um jogador da base, ele é jovem e ele tem potencial. Então falar, por exemplo, se a gente aceita 9 milhões pelo Fabrício Bruno, nós não podemos falar mal de vender a base por 1 milhão. Porque se o Fabrício Bruno perdeu o valor por estar no banco, e a base que ainda nem profissional se tornou? Peraí, companheiro. Não se tornou por uma série de situações, mas ele tem um potencial e tempo de desenvolvimento desse potencial gigante. O que o Fabrício Bruno não tem mais. O Fabrício Bruno não tem um potencial de desenvolvimento mais, provavelmente não conseguirá ser vendido para a Europa, mas... E o menino da base? O Verton estava arrebentando na base. Não teve espaço nos profissionais para ele. Foi vendido por menos de 1 milhão de euros. Está arrebentando, carregando nas costas do Leixões. Quando não marca gol da vitória, é dele o passe. Vendemos mal. Por quê? Porque o Verton está com 20 aninhos. Ele tem pelo menos 10 anos de potencial para ser desenvolvido. E o Fabrício Bruno? Teoricamente, daqui para frente é ladeira abaixo. Porque já chegou no ápice, agora é ladeira abaixo. Entendem a diferença de se vender um jogador e reclamar do valor ou aceitar o valor mais baixo pelo contexto todo e do menino da base? Essa também era uma polêmica que foi levantada no nosso grupo de WhatsApp lá, que eu expliquei para o rapaz, mas eu acho que eu consigo me expressar melhor. E eu sei que tem muito rubro-negro com essa dúvida aí também, com essa polêmica sobre o Fabrício Bruno, que, aliás, deve já estar finalizando. Duvido muito que o Fabrício Bruno vista o manto sagrado novamente, tá? Muito provavelmente o Flamengo fecha com o Cruzeiro entre hoje e amanhã, e o Fabrício nem deve se apresentar na quarta-feira no Ninho do Urubu. Se ele for no Ninho do Urubu na quarta-feira, vai ser para recolher os seus pertences e para se despedir dos atletas, a menos que aconteça uma reviravolta daquelas que, no momento, ninguém está esperando que aconteça. Beleza, nação? Bom, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Curta, comenta, compartilha. Compartilha mesmo, para o nosso canal crescer. É importante. Aqui vocês sabem que não tem mimimi, popopô, mimimi, coré, não tem nada. Aqui é a verdade dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Pode confiar que a gente trabalha numa linha editorial de jornalismo verdadeira e investigativa. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.